Salve, salve, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Luiz Eduardo e você está no Na Face Pod. Na Face Pod é a tua primeira vez? Então calma que eu te explico. Na Face Pod é um podcast que traz aqui personalidades que através da sua profissão transformam a vida de outras pessoas. Eu falei no episódio passado que a doutora Miriam veio aqui, primeira indígena a se tornar uma cirurgiã cardiovascular no Brasil. E eu falei que não só a profissão desses convidados que vêm aqui transforma a vida das pessoas, mas também as suas histórias, e aqui a gente vai ter mais um exemplo. Então eu quero ser rápido na apresentação aqui, porque eu quero aproveitar o máximo possível do nosso convidado de hoje, que vocês vão ver, vai ser uma pedrada. Escuta o que eu estou te falando, já prepara o capacete aí, tá? Mas para que tudo isso aconteça, a gente conta com o apoio de alguns patrocinadores e um deles é a Neorto, um sistema, uma fábrica, uma das maiores fábricas do Brasil e está chegando na América Latina como uma das maiores fábricas do segmento para placa e parafuso. Você crânio-maxilofacial, buco-maxilo, neurocirurgião, ortopedia, todas as soluções de fixação com placa, parafuso, próteses de ATM, customizada e prótese de prateleira. Uma solução incrível, a Neorto crescendo agora com a fusão Medartis Neorto, está com uma fábrica linda aqui em Curitiba. Acesse o QR Code aqui no canto da tela, veja o que eu estou te falando, os materiais que estão por vir. Então você que já trabalha com placa e parafuso, cirurgião, acesse o QR Code e veja os materiais da Neorto que está em franca evolução. Outro patrocinador que nós temos aqui é a Capim, uma empresa de software para clínicas odontológicas e médicas. Então ele cuida do teu paciente na entrada até a saída do teu consultório e faz também a gestão financeira, não só a gestão dos prontuários, gestão do teu paciente, de agendamento, de respostas automáticas, mas também a gestão financeira. O que seria isso, Luiz? Você fez o tratamento no paciente no teu consultório? O paciente não tem limite no cartão, você também não quer passar no boleto com risco de inadimplência? A Capim financia o tratamento para o teu paciente, parcela em 21 vezes e você, profissional, recebe em um dia útil. Assim você viabiliza o tratamento para o teu paciente que não tem condição e melhora teu fluxo de caixa, a tua gestão para a tua secretária, um ótimo software que você vai estar em boas mãos. E outro patrocinador que nós temos aqui é o Não Complica, um portal de cursos e treinamentos voltados para a área da saúde, com vários treinamentos para capacitação técnica, para capacitação da sua secretária, quer melhorar o atendimento da sua secretária, teu time comercial. Tem tudo ali dentro do portal do Não Complica. Acesse o QR Code, veja os cursos disponíveis, faça o cadastro. É gratuito, tem conteúdo gratuito lá já, com vários profissionais capacitados e com nomes pesadíssimos, assim como do nosso convidado hoje. E hoje aqui, deu trabalho para trazer esse homem. Ele tá eu estava falando agora há pouco aqui que ele está parecendo uma celebridade. Vem de uma entrevista na TV que estava agora, já veio direto para cá, tem muita novidade. Ele é médico, otorrinolaringologista, escritor, e a gente vai falar muito sobre esse livro, jiu-jiteiro, e eu tenho certeza, com quem eu falo, a gente tem uma equipe que já trabalha com ele, que atende, que trabalha perto, e sempre fala assim, que cara gente boa, que cara do bem, e todo mundo fala muito bem dele. Eu queria muito conhecê-lo de perto, e estou tendo essa honra de recebê-lo aqui, doutor Mohamed Feras. Seja muito bem-vindo. A honra toda minha. Muito obrigado, Luiz. Muito obrigado por aceitar o convite. Obrigado pelo convite. Muito obrigado. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Realmente eu saí da entrevista, vim correndo, porque já te prometi, a gente já combinou essa entrevista hoje. Então, cara, é uma história bem complicada mesmo, muita coisa que me inspirou realmente a escrever esse livro. Esse livro, ele conta muitas coisas. Não vai ter tempo para falar sobre tudo agora, né? Mas você vai ter que voltar, vai ter que dar um jeito de voltar, nem que a gente faça uma temporada só com o Dr. Mohamed aqui. Deixa eu te perguntar, eu vou querer destrinchar tudo isso, mas primeiramente, tatame ou centro cirúrgico, doutor? Centro cirúrgico sem tatame não funciona, e tatame sem centro cirúrgico não funciona. É um equilíbrio. Um equilíbrio total. Esse ajuda nesse. Porque no centro cirúrgico você precisa de foco, precisa de concentração, precisa de toda a tua energia positiva para você estar mexendo com outro ser humano. Você tem que ser 100% focado.
E com toda essa preocupação que a gente tem hoje em dia, você tem não tem ninguém sem preocupação. Trabalho, família, dívidas, problemas. Esse tudo eu deixo atrás de mim no tatame. Então eu vou no tatame para eu trabalhar bem no centro cirúrgico. Então esses dois, eles andam sempre juntos. E não é que você só treina e é um hobby, você é faixa preta. Eu sou faixa preta de jiu-jitsu, eu ganhei minha faixa preta o ano passado. Eu faço jiu-jitsu há quase 11 anos. O ano passado eu representei o Brasil, eu lutei em nome do Brasil no Campeonato Mundial de Jiu-Jitsu lá em Las Vegas, nos Estados Unidos. Eu era faixa marrom na época. Aí, quando eu voltei do campeonato lá, meu professor me concedeu a faixa preta aqui. Que legal. Você tem um irmão? Tenho um irmão. Ele luta também? Ele luta, mas essa é uma outra história. Você vai ver essa história no livro, muito interessante. Meu irmão é dentista, ortodontista, ele é professor da PUC aqui. Ele me ajuda nas cirurgias bucomaxilofaciais também. Eu fiz um processo de revalidação de diploma. Eu vim da Síria, já era otorrino formado já. Aí eu precisava passar por um processo muito longo para revalidar meu diploma. E durante esse processo eu tinha que deixar minha família aqui em Curitiba e ir refazer o 6º ano de medicina de novo lá na URGS, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. E lá o destino jogou comigo muitas coisas que eu conheci o jiu-jitsu lá. Foi lá. Eu nunca ouvi falar de jiu-jitsu. Eu não sabia que existe jiu-jitsu. Da onde eu vim lá da Síria, a gente tinha o arte marcial básico, tipo karatê, judô. Que é totalmente diferente. Totalmente diferente. Conheci o jiu-jitsu em Porto Alegre, conheci meu primeiro mestre, que ele é meu mestre até hoje, Muhammad Jihad. Aí ele foi o primeiro mestre que comprou meu primeiro kimono, ele que me jogou no tatame. E desde que ele me jogou no tatame até hoje, não saí mais. Aí quando eu voltei do Porto Alegre para revalidar o diploma, pegar meu CRM aqui, eu encontrei meu irmão, falei para ele, cara, 2 coisas eu aprendi em Porto Alegre, eu quero que você aprenda porque eu gostei muito. Primeira coisa, o chimarrão, você tem que tomar muito chimarrão. Segunda coisa, o jiu-jitsu. Falou, não, jiu-jitsu é o quê? Eu trabalho com minha mão, vai cobrar o dedo. Falei, vai comigo uma vez, se você não gostar, não volta mais. Ele foi comigo uma vez, nunca mais parou, ganhou a faixa preta dele agora em junho desse ano. Que legal. Pois é. E a orelha tá inteira ali. É porque eu sei o que eu tô fazendo, né? Mas o que acontece? O pessoal procura e faz deixa a orelha daquele jeito de propósito? Cara, não posso falar isso, mas a orelha depende do treino, do tipo de treino, né? Tipo, eu sou master, eu treino só na técnica, né? Mas tem muitos jovens, adolescentes, eles treinam com muita força, às vezes realmente machuca uma orelha com kimono, raspa com pano. Aí eles gostam de deixar, às vezes até eu ofereço, vamos fazer drenagem, fazer tudo. Não, deixa assim. Porque para eles, quem leva o jiu-jitsu a sério, é um estilo de vida, esse aqui é um sinal... É um troféu. Exatamente, uma medalha, entendeu? Tipo, que ninguém chega perto de mim, eu sou jiu-jiteiro, entendeu? E treina direto. Porque você tem que conciliar, né, tua vida na medicina, de centro cirúrgico e o preparo, porque não é só o tatame, né? Você tem depois academia. De um tempo do jiu-jitsu, agora hoje em dia eu sou médico da Federação Paraense de Jiu-Jitsu. Eu atendo todos os atletas do jiu-jitsu. Quase 10 campeonatos de jiu-jitsu por ano. Eu sou médico do campeonato. Sou médico do campeonato paranaense, do Open Curitiba, do Abu Dhabi. Então, nos campeonatos eu levo o meu kimono, tiro o jaleco, entro, compito, legal. perco o ganho, volto a colocar o jaleco de novo, volto a trabalhar. Então, para mim, virou um estilo de vida. E juntou 2 coisas que você é apaixonado, né? Com certeza. Que é a medicina e o jiu-jitsu. Com o jiu-jitsu, exatamente. Que legal. Queria falar sempre os convidados que vêm aqui, sempre carrega uma história, né? E a tua história também, que eu vou te perguntar, vou querer saber da tua trajetória, talvez um pouco, alguns spoilers você vai dar com relação ao teu livro, e ao mesmo tempo que eu vou perguntar sobre o teu livro, e eles vão
possivelmente eles vão se cruzar em algum momento, que a sua história é muito carregada pelo teu livro. Você veio da Síria. Em que ano? Como que foi a tua infância? Você nasceu lá? Como que foi? Aí você tem que ler o livro, né? Tá tudo lá. Tá tudo lá. O seguinte, o livro, deixa eu te contar, no ano que eu deixei minha família aqui em Curitiba, foi em 2014, por aí, final de 2014, eu fui para Porto Alegre para começar a revalidar meu diploma. Eu nem falava português direito, meu português estava... Eu cheguei no Brasil, não falo nenhuma palavra em português, nada, absolutamente nada. Eu falava outras línguas, mas português eu não falava. Daí quando eu fui para Porto Alegre, eu comecei o 6º ano de medicina de novo. Não tinha amigos, todo mundo ficou afastado de mim. Eu era o único estrangeiro. Meu sotaque era muito carregado, muito forte. Então eu entrei tipo numa... Não vou falar uma depressão, porque graças a Deus nunca entrei numa depressão assim profunda. Mas eu fiquei isolado, fiquei sozinho, na minha, entendeu? Fiquei nos estudos, leio o que eu estou fazendo estágio. Sempre foi estudioso? Sempre, sempre. Eu era tipo o nerd da família. Daí eu decidi a visitar o psicóloga lá do hospital. Eu decidi a visitar a psicóloga só para ver se tem alguma coisa que eu posso fazer. Não tinha ninguém que pode conversar comigo, tal. Daí ela me falou: Mohamed, por que você não começa a escrever um diário? Eu falei, mas meu português está muito fraco, eu não consigo, nem consigo conversar direito, assim. Daí ela falou, não, escreve em árabe, escreve em árabe, conta o que está acontecendo, a chegada em Porto Alegre, como você está morando, o que está sofrendo. E no final das contas, quando você lê tudo, você vai descansar, você vai ficar aliviado. E era uma forma de você desabafar. Exatamente. Não tinha ninguém para desabafar? Um desabafo. Daí eu comecei. Toda noite, depois do estágio, quando eu cheguei em Porto Alegre, eu não conhecia ninguém lá. Eu morei num hostel. Depois eu morei numa casa de estudantes. Sozinho? Com os estudantes, não? Com os estudantes. A gente morava num quarto, 2 por 2. Era 8 estudantes lá dentro. 8 alunos. 4 biliches. Uma coisa... E nem com eles tinha uma relação de amizade, assim? Não tinha. Não tinha, porque a diferença de idade, eu cheguei no Brasil com 32 anos, até fui para Porto Alegre, tinha 33, 34, e todos os alunos eram 17, 18 anos, então uma diferença de idade grande, interesses diferentes. Então, 17 anos, ele está interessado em outras coisas. Eu não tinha esses interesses, então muito difícil formar uma amizade desse jeito. Comecei a escrever o diário. Aí de repente, em Porto Alegre, aconteceu muitas coisas comigo. Muitas coisas. Altas e baixas, mas basicamente altas. Comecei a conhecer muitas pessoas. Conheci meu primeiro mestre de jiu-jitsu. Conheci o professor, chefe do CRM do Porto Alegre, conheci o professor, chefe da medicina, conheci vários professores. Então, em vez que mudei de uma pessoa que não tem nenhum amigo para uma pessoa que tem várias famílias. De repente, entrei em várias casas, conheci várias mães, várias tias, vários primos, vários irmãos. Especialmente quando você entra no tatame, você nunca chega aí colega. Você fala aí irmão, que no jiu-jitsu é um esporte que forma uma família mesmo. Essa é uma coisa que me deixou muito emocionado. Por isso é que eu gostei de jiu-jitsu. Daí fiquei lá um ano, refiz o 6º ano de medicina, aprendi o jiu-jitsu, ganhei 3 graus na minha faixa branca. Aí meu professor comprou meu primeiro kimono. Daí quando eu estava voltando para Curitiba, ele me falou, Mohamed, pelo amor de Deus, só um pedido, só um favor. Não pare de fazer jiu-jitsu. O jiu-jitsu vai mudar a sua vida. Eu falei, prometo não parar. Aí quando eu voltei aqui, falei com meu irmão, conheci minha academia e continuei. Desde então não parei nunca mais. E meu irmão fez comigo uma aula, não parou nunca mais até hoje também. Então é muitas coisas. Eu nasci em Damasco, na Síria.
Toda a minha vida eu estava em Damasco. Meu pai era engenheiro de aviação. Ele estudou em Edimburgo, na Escócia. Minha mãe era aluna da engenharia. Ela aluna do meu pai. Eles se conheceram na aula. Eles se apaixonaram e se casaram. Aí eu fui o primeiro filho deles. Daí morei toda a minha família lá, toda a minha vida com minha família, meus irmãos. Fiz medicina lá na Universidade de Damasco, a universidade mais antiga do Oriente Médio. Depois ganhei uma bolsa para fazer otorrinolaringologia, cirurgia de cabeça e pescoço lá na Universidade de Argel, na Argélia, norte da África. Daí eu fiz a residência em francês, né? Também está escrito no livro. Foi uma mudança muito grande. Aí todos os problemas começaram quando começou a Primavera Árabe. Primavera Árabe, um movimento político pelo povo árabe que começou em 2011, janeiro de 2011. Começou com um menino na Tunísia que ele se queimou na praça pública. Colocou gasolina, se queimou. Contra o regime. Protesto. Aí, desde então, os países árabes nunca foram igual. Aí começou a revolução do povo árabe contra os sistemas que eles falam que democráticos e repúblicos, né? A gente toda a Síria, república, Egito, república, Líbia, república democrática, Tunísia, república democrática. Porém, nessa república democrática você mora com um presidente que faz 50 anos que é um presidente da república democrática, entendeu? Em cada eleição, a cada 7 anos, ele é o único que ganha com 99,9% dos votos. Você conversava com você, não via um eleitor. Exatamente, entendeu? Então, no nome é República Democrática, mas no fato ele é uma ditadura. Eu nasci em 81, já era o Hafez al-Assad, o presidente, que é o maior ditador na época, que ele faleceu com um infarto em 2000. O filho dele, Bashar, ele estava fazendo residência do oftalmo na Inglaterra, em Londres. Tinha 34 anos. Chamaram ele na hora. Venha, teu pai morreu, você tem que ser o presidente na República Democrática. Aí ele voltou de Londres. 5 minutos no Congresso, mudaram a Constituição, ele virou o próximo presidente da República Democrática da Síria. Então, ninguém aceitou isso, mas no mesmo tempo é igual o sistema de Coreia do Norte, você não pode nem abrir a boca. Não podia reclamar. Se você reclama, não é só você que some. Você, sua família, teus primos, tios, tias, primos, todo mundo, tudo some. Mas a reclamação, assim, você não podia fazer protestos. Não pode falar nada, nem colocar uma postagem no Facebook. Nada. E o povo inteiro estava sofrendo, não é que tinha melhorado. Sim, a qualidade de vida, também tinha ido embora. Qualquer coisa tinha um desaparecimento obrigatório, você desaparece do nada e ninguém sabe onde você está, ninguém sabe quem te pegou. Você tinha colegas que sofreram com isso? Esse começou depois a Primavera Árabe, daí na Primavera Árabe começou dominó, efeito dominó. Tunísia caiu numa semana, Egito em 21 dias, Gaddafi em 2 meses, todos caíram. A Iêmen, Ali Abdullah Saleh caiu em 2 meses, faltou só Bashar al-Assad. Bashar al-Assad começou a manifestação contra ele. Já está na hora que você ir embora. 41 anos para você já é suficiente. Vocês já roubaram o petróleo do país, já roubaram todas as riquezas do país, o dinheiro da Síria está toda na Rússia, chega, só deixa e vai embora. Ele não quis. A gente tinha o exército sírio, no ranking, era o 3º ou 4º mais forte no Oriente Médio. Aí, em vez que o exército ele estava guardando as fronteiras, ele virou contra o povo. Aí começou o massacre. Cidades inteiras foram para o chão. Homs foram para o chão, Daraa, lá no sul, foram para o chão, Alepo, metade da cidade foi no chão. Alepo, que estou falando de São Paulo do Brasil. Alepo é a cidade mais econômica, mais tem que fábrica na Síria. Riquíssima. Na metade foi no chão. Bombardearam tudo. Mas sem critério. Sem critério.
Pegando civil, matando pessoas Sem critério. inocentes. Aí, por causa disso, muitos grupos também revoltaram contra o regime. Então, começou a guerra. Que a gente fala que era guerra civil, mas não era guerra civil. Era guerra contra vários partidos que cada um ele queria um território dele, porque o governo ele perdeu tudo. No final das contas, em 2024, quando ele caiu, ele governava 2 cidades no país, Damasco e Latakia. O resto estava tudo com os outros. Estado Islâmico tinha o Nordeste, o Exército Livre tinha o Norte, outros grupos tinham o Sul, deserto. Então o país era destruído, totalmente destruído. Daí começou em 2011, 2012 piorou muito. Você estava vivendo isso lá? Não, eu estava na Argélia naquela época. Eu estava na minha residência, a residência do Otorrino na Argélia é 4 anos e meio. Tá. Em 2011, quando começou, eu estava no R3. Em 2012, estava no R4, estava terminando. Em 2013, eu decidi a voltar para a Síria. Porque a hora que começou a guerra, todos os países fecharam a fronteira contra os sírios. Ninguém quer uma onda enorme de imigração fora do país. A Síria tinha a população de 23 milhões. Imagina a Arábia Saudita ou Jordânia abrir as portas. Os 23 milhões vão lá. O país vai esvaziar. Sim. Iraque, Turquia. E mesmo assim, Turquia até hoje tem mais de 4 milhões de sírios. Egito tem mais 1,5 milhão. Líbano tem mais 2 milhões de sírios. Enfim, metade da população saiu do país. Quando você estava na Argélia, teus pais ficaram? Onde teus pais estavam? Em Damasco. Damasco. Em Damasco. E aí eu tentei trazer minha família para a Argélia, mas os argelinos não aceitaram. Desde que a guerra começou, como você mora aqui, eu posso deixar tua mãe entrar e sair por 3 meses. Se ela não pode ficar aqui. Se eu pego ela 3 meses depois, eu deporto ela para a Síria de novo. Caramba, tua cabeça, cara. É muito Pensando complicado. neles lá, Muito você complicado. tinha que ter cabeça para estudar. Muito complicado. Daí em 2013, eu e meu irmão, que está fazendo residência comigo na Argélia, a gente pegou o diploma, fez as provas, daí a gente decidiu a voltar para a Síria. Quando eu voltei em 2013, era totalmente outro país. País destruído, sem infraestrutura, não tem luz, não tem água, não tem gás, não tem gasolina. A fila para abastecer era de 6 horas de tarde, você abastece 6 horas de manhã. Fica a noite inteira no carro. Para você pegar um gás lá, você tem que ficar 8, 9, 10 horas na fila para você pegar gás. É muito complicado, muito complicado. Perdeu amigos? Bastante. Daí eu voltei. Como eu era bolsista do governo, eu tinha que servir para o governo. Aí eu voltei para o hospital do governo lá em Damasco e trabalhei no meu consultório particular, que por coincidência se chamava Clínica Síria. Que eu trabalhei, o meu irmão também, que é a mesma clínica que a gente abriu hoje na Água Verde. O nome da sua clínica é Clínica Síria. Sim. Daí, lá eu vi coisas que eu nunca imaginei ver como médico, né? Porque lá era uma ditadura total, o exército tomou conta de tudo, todos os hospitais eram sob controle do exército, baleados que foram da oposição era permitidos para morrer, não pode tratar. Baleados do exército, você tem que fazer qualquer coisa para deixar ele viver, senão você que vai morrer. Então, coisas que nunca imaginei que pode acontecer. E isso vai totalmente contrário do juramento da medicina, e como que administrava isso? Com certeza, mas quando a coisa é vida ou morte, você pensa sempre... Você não tinha o que fazer. Não tinha o que fazer. Que loucura. Especialmente quando você é responsável por uma família grande de 6 pessoas. Sim. Se você A fosse família sozinho, toda... eu falo, deixa. Uma morte só, não tem outra. Mas quando tem uma família que depende de você, aí é bem complicado. E vocês tinham estrutura para operar suficiente para salvar as vidas? Os hospitais a gente fazia tudo nos corredores, tinha falta de remédio, porque a Síria era totalmente um país isolado.
não tinha medicação, tudo era clandestino, entendeu? Vem via Líbano, via Turquia, alguém trazer, comprar de fora, só essas coisas. Mas o governo em si não tinha nada. Todas as fábricas do governo foram destruídas, todas. Então foi uma coisa incrível. A gente fazia cirurgias que a gente faz com anestesia geral, a gente fazia com gás, com nitrogênio, para sedar, a gente faz. Colocar um pano na boca do soldado para a gente operar, muita coisa. Você dormia? De um dia para o outro, você virava noites trabalhando? Como que era? Regime de plantão? Porque é totalmente diferente do plantão que tinha se faz regime aqui. Do plantão, tinha regime do consultório, até que um dia a gente estava indo para o consultório, mataram um médico do consultório do lado do nosso consultório. Entraram lá, acharam ele morto na mesa dele. Ninguém sabe quem matou ele. Ele foi um governo matou porque ele estava apoiando a oposição. Daí a gente decidiu a fechar o consultório, tentar fazer alguma coisa lá no hospital, mas mesmo assim estava muito complicado. Até que aconteceu duas coisas. A primeira coisa, minha irmã caçula, que estava no ensino médio, ela estava na escola, ela estudava na escola católica lá em Damasco. A escola católica em Damasco foi bombardeada. 16 alunas mortas naquele dia. A minha irmã entrou em choque. Graças a Deus não aconteceu nada para ela. Mas a gente decidiu nunca mais ela volta para a escola. Que isso, cara. Depois de um tempo, minha outra irmã, que é uma farmacêutica, ela trabalhava representante de uma empresa farmacêutica. Estava visitando médicos na rua, explodiu um carro-bomba 100 metros dela. Ela voou 20 metros no ar, me chamaram do hospital, fui lá, estava cheio de sangue e tal. Daí eu falei, esse país não é para morar mais. A gente tem que sair de qualquer custo. Daí, naquele momento, a gente decidiu a sair. E não tinha nada na cabeça. Aonde vamos? O que vai acontecer? Naquele momento, você não pensa mais em nada. Teu processamento para. Você só quer sair, entendeu? Que esse país não é para morar. Só que a gente tinha um problema muito grande. O serviço militar na Síria é um serviço obrigatório para todo homem. O serviço militar, ele te deixa sempre adiar o serviço militar enquanto você está estudando. Está estudando o ensino médio, te deixo. Pode estudar. Terminou? Não, estou estudando medicina. Termina a medicina. Terminou? Não, estou fazendo especialidade. Terminou? Então venha. Eles te esperam até 52 anos. Enquanto está estudando, dá. Parou de estudar, vai. Por isso que as pessoas engatavam um estudo no outro para não servir. Exatamente. E antes da guerra, eu estava pensando nisso. Eu estava feliz que eu vou fazer serviço militar, porque para mim era no hospital militar, ia conhecer muita gente, ia operar muito. O país está calmo. Exatamente, muito tranquilo. Mas depois que começou a guerra, começou a ser toda essa... Falei, meu Deus, os médicos que a gente ouviu, eles colocam sem treinamento, coloca Kalashnikov na tua mão e vai lá contra o Estado Islâmico, te jogam lá no deserto, lá na fronteira. Sem preparo nenhum. Sem preparo nenhum, porque o exército já perdeu metade dos soldados. O exército sírio em 2011 era quase 500 mil de soldados. Em 2013 baixou para 150 mil. E nesses 150 mil era quase 100 mil só para proteger o presidente. Então imagina quem estava lutando lá. Tava Só sozinho. médicos, alunos, coloca e joga. É claro, todo mundo estava morto, todo mundo. Então, eu falei, nenhum jeito que vou lutar lá, vou servir esse regime impossível. Nem vai passar na minha cabeça. Daí a gente sentou lá em casa, eu, minha mãe, meus irmãos. São quantos irmãos? São vocês dois, o teu irmão que está aqui, A mais gente duas é irmãs? 5. 5? 5 irmãos. Minha mãe, 5 irmãos. Eu sou o mais velho e a Nora é a mais caçula. A sua irmã que se feriu, ela ficou bem? Graças a Deus. 100%. Todo mundo veio aqui. Aí a gente sentou, falou, vamos sair. Mas minha mãe falou, mas eles falaram que a guerra vai acabar, tal. Eu falei, mãe, essa guerra nunca vai acabar. Nunca vai acabar. Se a gente ficar mais... Um de nós, a gente vai perder alguém, com certeza.
Pode ser eu, pode ser você, pode ser qualquer um. E ficou muito próximo disso acontecer. Muito. Não, a gente dormia com o barulho de tiros, de bala, de mísseis, né? Muita coisa. A noite inteira, não tinha sono. A noite inteira. Desde que eu cheguei, nenhuma noite quieta. Não, impossível. Não dormia. Não tem sono. E você tinha que estar bem no dia seguinte para trabalhar. Exatamente. Daí depois os votos, a gente decidiu a sair. Só que a gente não pode sair pela fronteira, a única fronteira aberta pelo Líbano, por causa do serviço militar. Daí a gente tinha que achar outro jeito para a gente sair num jeito que ninguém perceber até entrar no Líbano. E assim foi. A gente começou a procurar. Não podia levar nada contigo, só levei os diplomas, 2 roupas nas costas e vai. Deixei tudo para trás. Minha mãe fechou a porta de casa, que ela estava chorando. Eu falei, um dia você volta, quando tudo se separa. Daí a gente combinou com alguém que ele vai pagar para o ponto de inspeção do exército no caminho das montanhas do Líbano até chegar no Líbano. E assim foi. Mas a história você vai ler no livro. E vou estar lá no dia 8. Você lidou muito com os seus medos. Como que era isso? Porque a gente acompanha de longe guerras na Ucrânia, hoje o mundo inteiro em guerra, e a gente fica imaginando o que passa na cabeça das pessoas que estão vivendo lá. É medo toda hora. A gente tem os nossos medos aqui numa proporção totalmente diferente. Como que era? Como que você gerenciou os seus medos? Como que... Dá tempo de sentir medo ou você só vai no modo avião que você nem pensa nisso? Olha, se eu te falo não sentir medo é uma mentira. Não existe nenhuma pessoa, ser humano é feito de medo. Não existe ser humano que não sente medo. Porém, a gente tem cultura forte. A gente tem religião forte. A gente tem fé forte. Eu fui criado desse jeito. Quando meu pai era vivo, ninguém de nós sentia medo. Porque sempre, qualquer problema, a gente olhava, meu pai estava lá. Meu pai, para mim, era o ídolo, era o homem mais forte do mundo. Ele faleceu em que período? Faleceu em 2008. Chorei muito quando ele faleceu. Fiquei perguntando para Deus por que ele fez isso. Não entendi o propósito. Um homem saudável, forte, inteligente, trabalhador. Mas depois que começou a guerra eu entendi por que foi isso. Porque Deus não quis que meu pai ver tudo o que aconteceu. Não quis, porque a casa que a gente morava, meu pai construiu pedra por pedra. Então, olhar o que aconteceu com a casa, eu acho que ia ficar muito difícil, porque depois eu entendi qual foi o propósito. Realmente, quando Deus faz alguma coisa, a gente só pode entender o propósito na hora, mas realmente, às vezes, pode entender o propósito 10 anos depois. Mas, no final das contas, 100%, sempre tem um propósito para qualquer coisa que Deus faz. Então, quando meu pai faleceu, eu era o mais velho da família. E na nossa cultura, eu sou responsável da família. Então, eu era o pai. Eu era o homem de casa, entendeu? Em momento nenhum, você pode mostrar que você é fraco, que você está com medo, que você está pensando 2 vezes, que pode ser, não pode ser. Porque tem 5 pessoas que estão olhando para você. Que depende de você. Exatamente. Se você mostrar medo em qualquer momento, os 5 vão ter medo. E você vai fazer um pânico. Mas quando os 5 olhar para você, você tá tudo certo, vai dar tudo certo, eu tenho certeza. Me sigam que vai dar tudo certo. E você já sabe o que você está fazendo. Aí todo mundo vai confiar em você. Aí por isso andou tudo bem, graças a Deus. Você fala, eu fui me arrepiando aqui, cara. Respirando aqui e até dando tempo pro pessoal que tá assistindo respirar, entrando na tua especialidade. No período que você estava em Porto Alegre, você falou que foi um período difícil também. E a medicina, a gente sempre fala aqui que é um curso caro. Você tem livros.
Como que foi para você? Você conseguiu, você tinha condição aqui, porque você chegou com a roupa do corpo. Sim. Sofreu com isso? Isso provavelmente você deve falar no livro também, não entregue tudo, mas teve essa dificuldade também financeira no período de faculdade? Esse aí vai ter que ler o livro para saber, cara. Tá. O seguinte, quando a gente chegou aqui, minha mãe foi lá, falou, a gente não pode ficar sem máquina de lavar roupa, a gente sem geladeira para colocar comida. Daí a gente foi lá comprando, de repente a gente olhou no bolso, não tinha mais nada. Daí a gente sentou e falou, eu vou tocar o dia inteiro o que eu ganho para pagar a conta. Você toca violão? Toco violão, toco guitarra, toco violino, toco várias coisas. Daí minha mãe falou, não, apesar que ninguém te conhece aqui, mas um dia alguém vai te conhecer. Então, melhor não faça isso. Mas realmente eu estava levando o meu violão para ir para a Rua 15. É quando a gente... Tem um ditado em árabe, tem igual em português, não lembro exatamente, que quem está afundando, ele pode pegar qualquer coisa para sobreviver, né? Então, eu estava afundando, eu estava no meio do mar, sem nada, eu era responsável da minha família. Mas, graças a Deus, a gente começou a fazer aulas de português na UTFPR. Foi o primeiro projeto social da Universidade Federal, que receberam uma família inteira. Daí você entrava na sala de aula, tinha minha mãe, 5 filhos, tudo com caderno, caneta, escrevendo ABC, bom dia, boa tarde, tudo bem? Então a gente aprendeu português lá, até que o primeiro da família foi meu irmão, que ele recebeu uma oferta de um dentista de descendência síria, descendência árabe, que ele falou para ele, você pode vir trabalhar como estagiário aqui. Esse contigo tem um problema? Falou, não, qualquer coisa. Aí foi o primeiro que estava trabalhando, aí ele começou a ajudar um pouquinho na renda em casa, né? Depois minha irmã, farmacêutica, começou a trabalhar na Escola Internacional de Curitiba, ela dava aulas lá também. Aí o negócio ficou meio paradinho. Aí de repente teve um grupo de advogadas, uma deles a doutora Samira, eu mando um grande abraço para a doutora Samira Sakar. Ela trabalhava com pastoral de imigrantes, ela me ajudava bastante, levava toda a família lá no Polícia Federal para fazer os documentos, CPF novo, RNE, Registro Nacional de Estrangeiro. Daí ela falou, Mohamed, a história de vocês é bem complicada, para cada um conseguir revalidar diploma, não é fácil. Curitiba não está pronta por isso, vocês são a primeira onda que vocês vêm aqui, as leis são fechadas, não tem o que fazer. Daí, o que eu recomendo é que vocês saiam na TV. Eu quero que vocês façam uma entrevista na TV. Daí, vocês não conhecem ninguém aqui em todos os casos. Saiam na TV, vocês não vão perder nada. Se alguém tem coração bom, ele vai ajudar vocês. Em qualquer jeito. Não é ajudar, vou te dar R$100. Ajudar qualquer coisa. Você precisa de aula, eu tenho uma sala para dar aula para você. Você quer dar aula aqui, eu tenho uma escola de música, vem aqui dar aula, entendeu? Você quer fazer alguma coisa, preciso aqui, alguém para trabalhar, então várias coisas. Daí eu voltei para minha família, a gente fez um voto, todo mundo depois aceitou a fazer a entrevista na RBC. RPC? Isso. É a Globo, daqui. Isso. Menos a minha irmã caçula. Minha irmã caçula, a Nur, falou, não, sou totalmente contra. Sou totalmente contra, sou muito nova. Todo mundo vai me olhar na rua, vai falar, olha refugiada, olha não sei o quê. É muito humilhante, muita vergonha, não quero. Daí a gente falou, daí ele falou, tudo bem, vocês fazem entrevista com toda a família, ele fica lá dentro. Aí lá naquela entrevista veio Fernando Parracho. Sim. Fernando Parracho, grande abraço, tomei café com ele anteontem lá no Shopping Batel. Veio a jornalista Thaís Caniac, também minha amiga. Daí ele foi lá em casa, a gente não falava nenhuma palavra em português, nada.
A O que Thaís, você virava? nada. A Thaís traduzia tudo de inglês para ele em português. Até saiu na TV, toda a nossa imagem, todo mundo falando em inglês, e a Thaís falando em português, colocando lá as As legendas. legendas. Daí o Fernando falou, eu não posso ver a caçula só para ver, falar com ela. Daí minha irmã lá dentro chorando, não quer sair na TV. Daí eu falei para ela, não precisa falar nada. Leva teu violão, sai para fora, fala, essa música é para vocês. Só. Aí depois o Fernando convenceu ela saiu para fora, ela tocou, ela toca muito bem também. Família inteira é música, musicista. Mas eu, a minha irmã caçula são os mais apaixonados por música. Aprenderam sozinhos? Sim. Autodidata. A gente toca junto às vezes. Que legal. Daí ela tocou, tal, daí ele falou, o irmã caçula do Muhammad, ela toca violão aqui e tal, ele tá no ensino médio, ainda não entrou na escola, que as escolas públicas estão colocando bastante barreiras, tal. E a entrevista foi, agradeceram, daí o Fernando Parracho falou, esse é meu número de celular, Muhammad, this is my number, não sei o quê. O que precisar, me manda mensagem. Eu guardei o número dele. 12 anos depois, mandei mensagem para ele. Falei, Fernando, agora quero tomar café contigo. Eu tô falando contigo assim, em português. Aí ele morreu de rir. Falei, pelo amor de Deus, não acredito. Você tá onde? Falei, tô no Santa Cruz. Vem aqui no Pátio Bateu. Ele foi no Pátio Bateu, a gente tomou café anteontem. 12 anos depois foi anteontem? Foi anteontem. Eu não falei com ele o período inteiro. O período, 12 anos, não falei com ele. Daí agora a gente sentou, conversou, colocou o papo em dia. Foi muito legal, muito legal. E olhando isso, né? Tantas pessoas que agiriam diferente no momento que você estava precisando. A primeira coisa que ia fazer é mandar uma mensagem e pedindo alguma coisa e você não fez. E você arregaçou as mangas e foi para cima. Exatamente. Aí depois da entrevista, Deus começou a abrir as portas. A primeira porta que foi aberta foi para minha irmã, que ela não quis sair na entrevista. O diretor da SESI Internacional falou, meu Deus, eu gostei muito dessa menina. Parece muito, muito educada, muito inteligente. Eu quero que ela ganhar bolsa no SESI, fazer o 3º ano médio comigo, sem pagar nada. Só com uma condição que ela fala inglês com todos os meus alunos brasileiros, que ninguém fala inglês. Aí ela aceitou. Ele foi lá, ele fez o 3º ano médio com eles. Ela ensinou inglês para eles, ele aprendeu português com eles. Então foi uma bênção. A segunda coisa, uma senhora, a dona Terezinha, Deus cobre ela com paz. Eu amo ela muito. Isso é tudo respondendo tua pergunta dos livros ainda. Sim. Ela foi lá, falou, eu sou filha de um refugiado polonês, ele fugiu da Guerra Mundial II. Eu vi nos teus olhos, nos olhos de vocês, tudo que eu vi nos olhos dos meus pais quando eles chegaram no Brasil. Eu entendo tudo. Eu quero ajudar vocês qualquer coisa. Escolhem uma casa que vocês querem, o apartamento que vocês querem em Curitiba. Eu sou fiadora de vocês, eu sou sua fiadora. Pode nem quebrar a cabeça. Aí ela foi que escolheram... A gente ficou lá no centro, no apartamento do senhor Chain, lá da livraria, que ele me deu sem fiador também. A gente ficou uns 3 meses, depois a gente foi nesse apartamento que a gente tá lá até hoje. Até hoje? Até hoje. Faz 12 anos. Teve alguns anjos da guarda aí também. Pois é. Aí essa senhora, ela tem um genro que é cardiologista, que ele fez provas de residência de cardio. Ele queria doar todos os livros de medicina para alguém. Aí ele foi lá, me deu todos os livros. Falou, eu sei que você não é ainda médico, mas um dia você vai ser. Esses todos os livros para você. Ela me deu todos os livros que eu tenho até hoje. E você comeu aqueles livros? Sim. Exatamente. Daí esses livros que eu levei para Porto Alegre, eu estudei desses livros. E lá em Porto Alegre tinha muito amigo que me ajudou, tirou xerox das coisas, me deu muita coisa para estudar. Então foi outra coisa. Deus sempre coloca alguém no teu caminho. E às vezes você
Chegou em algum momento, falando, não vai dar, não aguento. Você não teve essa opção, né? Tive. Porque você não podia demonstrar para os teus irmãos, para sua mãe, mas sozinho, só você sabia das lutas que você estava passando, né? Na verdade, ser humano é complexo. Ser humano, ele tem muita coisa na cabeça. Quando você está em perigo, o teu raciocínio, ele não pensa em muita coisa. O único raciocínio, eu quero sair do perigo. Não importa. Não importa o que quero, casa, carro, comida, não importa. Sobrevivência. Quero sair do perigo, quero viver, quero sobreviver. Mas quando você sai do perigo, o perigo já está a 10.000 quilômetros longe de você, eu falo, pelo amor de Deus, o que eu estou fazendo aqui? Entendeu? O que eu estou fazendo aqui? Um país geograficamente enorme, longe, mais 10.000 quilômetros, não conheço ninguém, outra língua, outra cultura, outra tudo, não conheço ninguém, o que eu estou fazendo aqui? Mas essas perguntas eram só para mim. Eu não podia nem falar para minha mãe, para meus irmãos, não, vai causar pânico. E se causar pânico, estraga todo o plano. Você não podia. Entendeu? O barco afunda. Mas essas perguntas ficaram muito na minha cabeça quando eu fui para Porto Alegre. Quando eu fui para Porto Alegre, eu falei, meu Deus, vou perder mais um ano fazendo 6º ano. Eu sou otorrino formado, eu era professor na Universidade da Argélia. E agora estou fazendo medicina de novo. Eu tenho 33 anos, estou fazendo com alunos de 18 anos. Que não queria nada com nada. Entendeu? Será que vai dar certo? Será que não vai? Será que estou perdendo o meu tempo? Às vezes vem essas perguntas. Mas quando tem essas perguntas, você tem que ter fé. Você fala, Deus não me trouxe aqui à toa. É impossível. Impossível. Deus não está brincando, não está jogando comigo. Deus não gosta de ver alguém sofrendo desse jeito. Deus te trouxe aqui por um propósito. Talvez não é agora, talvez não é depois. Mas depois você vai descobrir qual foi o propósito. Daí, realmente Deus lá em Porto Alegre, comecei a conhecer bastante pessoas. A minha vida começou a melhorar. Eu estava morando numa casa de estudantes, muitos alunos juntos no mesmo quarto. De repente conheci o jiu-jitsu, meu primeiro mestre. Do nada, ele apareceu na minha vida do nada. Daí eu acreditei, falei, Deus colocou ele por uma causa. Eu não corri atrás dele. Ele que apareceu no meu caminho. Qual é o nome dele que você falou? Muhammad. Muito fácil. Mas ele já tinha uma origem também? Ele é um brasileiro. Mas ele é um filho de um refugiado palestino. Caramba. O pai dele veio com 8 anos de idade no barco em Santos, em 1950. Em Santos, deram para ele um dinheirinho, mandaram ele para Porto Alegre para trabalhar lá vender roupa de porta a porta. E aí ele conheceu a mãe dele, que é a mãe do Muhammad, do meu mestre, que era uma filha de um pastor sírio, que ela morava em Porto Alegre. Aí ele gostava dela, casou com ela. Aí ele teve os filhos, 2 Muhammad Jihad e Muhammad Riyad, Samira Salwa. São 4 filhos. Daí Deus colocou Muhammad no meu caminho. Falou, eu sou mestre de jiu-jitsu. Falei, o que é jiu-jitsu? É karatê, essas coisas? Falou, não, um dia você vai saber. Me conheceu a primeira vez em Porto Alegre, me chamou para tomar café. Nem tinha 10 reais no bolso para tomar café. Daí ele me chamou, daí ele falou, hoje é da minha conta, fica tranquilo, tal. Daí tomei café com ele, daí ele me falou, cara, gostei muito de você, eu quero que você vá lá em São Leopoldo, onde eu moro. Quero que você conheça a minha família. Aí me levou para São Leopoldo. O endereço que me deu era a academia dele, a maior academia de jiu-jitsu em São Leopoldo. Ele era faixa preta, 4 graus, monstro, enorme. Falei, meu Deus, que isso? Me deu um kimono, falei, nunca vou entrar aqui. Falou, você vai entrar sim. Dá um kimono para ele, me jogou lá dentro.
chamou o Paim, que tinha 12 anos, bateu em mim em 2 minutos. E ainda apanhou. Apanhei muito. E desde que apanhei aquele dia, falei, meu Deus, esse esporte é outra coisa. Nunca mais parei. Nunca Gostou? mais. Gostei muito. Gostei muito. Nunca mais saí do tatame. Aí desde então, termino o meu estágio em Porto Alegre toda sexta, pego o trem, vou para São Leopoldo, fico treinando com ele sexta, sábado, domingo ele me devolve de novo para Porto Alegre. Fiquei assim desse jeito 1 ano. Caramba. Chegou a medicina, você teve muitas portas abertas. Quer mais um café? Não, tá ótimo. Obrigado. Você teve muitas portas abertas. Você falou que conheceu muitas famílias, muitas mães, muitas tias. E a gente sabe que, não sei se é uma particularidade, você rodou o mundo inteiro viajando a passeio, que eu te acompanho há algum tempo. Não sei se é uma particularidade do Brasil. Falam que de Curitiba às vezes é um pouco. Mas nem todo mundo abre portas aqui. E você tinha que entrar no mercado. Você tinha que trabalhar. Passou aquela fase de residência, você tinha que trabalhar. Como que foi? Alguém abriu portas aqui também? Ou você novamente se viu sozinho entrando no mercado? Porque teus pacientes não estavam te esperando quando você estava formado. Teve que ir atrás. Que pergunta boa aí, cara. Muito boa. Tem um capítulo enorme no livro sobre isso. Você vai ter que ler livro, não tem jeito. Eu tô falando, que hora que começa não dia 8 jeito. lá? Dia 8 eu vou estar lá, vou chegar cedo. Tá bom. Cara, eu cheguei no Brasil em dezembro, no dia de Natal 2013. A gente chegou, teve um sofrimento para alugar um van em inglês, para ir no hotel. Daí depois a gente encontrou o senhor Shahin, lá da livraria Shahin, do lado de Clínicas, que ele deu o apartamento dele sem fiador. Deus mandou ele no meio do caminho. Aí colocamos nossas coisas numa casa de 30 metros quadrados. Minha mãe e 5 filhos. Tinha um cobertor, um travesseiro, não tinha nada, mas tinha um teto. Tinha um teto. Daí, eu sou médico, sou cirurgião, sou professor, eu dou aula, eu opero, a minha vida é cirurgia. Meu sonho é operar todos os dias, meu sonho, eu amo fazer cirurgias. Aí fiquei 1 semana, 2 semanas, aí começou aquela ansiedade, cara, não aguento. Eu tô vendo meus outros colegas da Argélia, da França, da Alemanha, saiu da cirurgia. Falei, meu Deus, nunca mais vou ver cirurgia na minha vida. Nunca mais. Meu Deus, o que eu fiz, entendeu? Mas, no mesmo tempo, você olha assim, você vê a tua mãe, tá viva, tá tomando café. A tua irmã caçula tá bem. Teu irmão lá, tá... Graças a Deus. Essa vista vale muito mais que fazer cirurgia. Mas eu preciso trabalhar. Não tinha internet, não tinha nada, não sabia como ter internet num apartamento, não tinha chip, não tinha nada. Aí a gente conheceu uma senhora, uma professora aposentada no 4º andar no mesmo prédio. Daí ela falou, o que vocês precisam? Mãe, que família linda, só minha filha. Eu falei, eu quero senha do Wi-Fi, pelo amor de Deus. Quero entrar na internet. Daí ela falou, venha na minha casa, venha. Fui na casa dela, ela me deu um café, abri. Otorrinolaringologia Curitiba. Aí a primeira coisa que apareceu, Hospital IPO, Instituto Paranaense de Otorrinolaringologia. Falei, meu Deus, você parece bom, né? Parece bom, grande. Esse, com certeza, eles falam inglês lá, com certeza. Não tem dúvida. Quando eles vão ver meus diplomas, minha experiência... Eles vão ficar loucos, com certeza. Escrevi num papel, peguei todos os meus diplomas, coloquei embaixo do braço, fui lá embaixo, peguei um táxi, falei pro táxi, go here. O táxi olhou e falou, tá, vai. Aí ele me levou e fiquei andando, rezando pro Deus, vai dar tudo certo. Aí ele parou e falou, here. Olhei lá, era o Hospital IPO. Entrei no Hospital IPO. Isso é uma das coisas também que vou falar, que eu estava falando agora com o André lá na TV,
que aqui no Brasil, infelizmente, ninguém fala outra língua. Ele me falou, não, a gente foi na rua, a gente fez entrevista, a cada 5, 2, 3 falam inglês. Falei, você está falando de alunos da universidade? Falam, sim, mas entra na farmácia. Fala na farmácia que eu quero remédio em inglês. Entra no mercado, entra no festival. O básico, ninguém se vira. Entra no cinema, ninguém fala inglês, ninguém, não existe. Sim. Daí entra num hospital, emergência, Sim. numa UPA, unidade básica, ninguém. Na recepção. Ninguém. Esse é uma tristeza total. Sim. Daí entrei no IPO, entrei na recepção. Não falo nada de português, nenhuma palavra. Falei, eu estou aqui para ver o diretor do hospital, por favor. Tudo em inglês. A menina não entendeu absolutamente nada. Chamou a outra, não entendeu, chamou a outra. Chamaram 4, não entenderam nada. Chamaram depois cara de cima de seu concierge. Falou, não, I speak English. I speak English, don't worry. Falei, então, se speak English, eu sou otorrinolaringologista, vim aqui para ver o diretor do hospital, apareceu para mim na pesquisa e tal. Eu quero realmente encontrar o diretor, conversar com ele. Ele ficou olhando assim, ele não entendeu absolutamente nada. Aí eu falou para a menina, chama para ele um táxi, ele tá com dor de barriga, tem que levar ele no hospital Vitória. Juro por Deus. Daí eu não entendi o que, mas eu escutei táxi e Vitória. Daí eu falei, I'm sorry, mas por que o táxi? Ah, porque você tá com dor de barriga. Aqui é hospital de ouvido, nariz. E eu falei, pelo amor de Deus, cara, você tá brincando comigo. Juro por Deus, esse é o primeiro dia. Daí eu falei, não, cancela táxi, cara, por senta um pouquinho. Daí comecei a falar palavra por palavra, aí depois meia hora ele entendeu. Ele falou, não, te levo no diretor. Aí me levou lá no... Era o João? João Luiz. Me levou no doutor João Luiz. O João tá lá ainda? 2014. Ele não tá mais à frente, né? Depois do... O João continua lá. Agora? Uhum. Agora não. Não, né? Ele sei. Mas na época ele era o chefe. Sim. Daí me levou para João Luiz. Aí João Luiz fala inglês fluentemente. Deu até um alívio. Fluentemente. Quase chorei. Entrei lá, falei, doutor João, tá, meu nome é João, ele falou tal. Falei, doutor, tal, minha história. Preciso trabalhar, por favor. Eu sou professor, eu faço tudo. Opero trauma, opero nariz, opero o que você quiser. Aí ele ficou emocionado. Ficou muito... Ele falou, eu nunca vi um caso igual, nunca vi isso. Calma um pouquinho, calma. Ele cancelou os pacientes, apesar que o doutor João Luiz, ele tem 3.000 pacientes esperando ele. Sim. Cancelou os pacientes, pediu um café para mim e foi lá embora, chamou outro médico, que era o doutor Evaldo Macedo. Daí entrou o Evaldo, daí o Evaldo começou a falar comigo, daí começou a falar em francês. Daí eu comecei a conversar com ele. Meu Deus, os dois médicos falam fluente inglês e francês, fiquei muito feliz. Daí eu contei toda a minha história. Por favor, vim aqui com minha família, tal, preciso trabalhar, qualquer coisa. Me deixa assistente, enfermeiro, instrumentador, qualquer coisa. Não quero sair do hospital, quero ficar no mesmo ambiente. Eu não consigo viver fora desse ambiente. Daí o doutor João me falou, cara, história emocionante, eu fiquei muito emocionado, quero muito te ajudar. Mas aqui no Brasil funciona do outro jeito. Você precisa, primeira coisa, precisa aprender português. Aqui não existe médico que atende em inglês. Não existe isso. Eu falei, tá bom, deixa fazer para vocês estudos internacionais, mandar nos congressos. Não, esse aqui não é para você, não. Tal, não tem como. Primeira coisa, tem que aprender português. Segunda coisa, você tem que revalidar o teu diploma. Teu diploma, apesar que eu respeito muito, maravilhoso, mas aqui mesmo que você venha do Harvard, você precisa revalidar teu diploma. Sem diploma revalidado, você não vai trabalhar. Falei, e daí? Aí depois tem que revalidar teu título do otorrino. Sem revalidar o título, você não vai trabalhar como otorrino aqui. Falei, meu Deus, jornada grande. Ele falou, jornada grande. Mas, fazendo isso, eu prometo que você vai... Eu gostei muito de você. Você vai trabalhar aqui comigo. Esse foi no final de 2013, início de 2014. Eu acho que foi em 2013, 13 mesmo, porque eu ainda estava
Faz 13 anos disso aí. Saí de lá decepcionado, triste, mas pelo menos tendo uma luz. Daí ele me deu o número do celular, o doutor Ivaldo me deu o contato dele. Daí o doutor João falou, pega esse aqui também, tem o número do doutor Eduardo Batistella, ele fala super bem inglês, ele é na Associação Médica do Paraná, ele pode te ajudar em algumas coisas e tal. Aí saí de lá, conversei com ele falou, você vai ter que revalidar diploma, vai ter que aprender português. Daí eu voltei para casa. Falei, meninos, família, primeiro passo a gente tem que aprender português. Antes de tudo, nem me fale revalidar diploma, nem me fale trabalhar, a gente tem que aprender português. Daí a gente conheceu um vizinho que mora lá no nosso prédio, que ele é um aluno de letras. Daí a gente foi para a professora Fernanda Ticorro e a gente aprendeu lá por quase um ano aulas de português, até que a gente começou a rodar um pouquinho, aprender, entender conjugação, pretérito, imperfeito, essas coisas. E muito mais difícil do que o que você já tinha aprendido do inglês, do francês? Teve mais dificuldade? Não, é difícil, é diferente. É parecido, muito parecido com o francês, mas eu achei depois, porque eu degusto línguas, eu gosto muito de aprender línguas. Eu acho até hoje o português muito mais lindo que o francês. Eu acho muito mais lindo, mas você tem que aprender muito para você avaliar uma língua, entendeu? Sim. E depois que eu escrevi meu livro, eu entrei muito, eu achei o português uma língua que você pode descrever várias coisas, sentimentos, uma língua muito realmente romântica, entendeu? Por isso que eu gostei muito. Que legal. E, bom, daí você entrou no mercado e em algum momento a medicina, você já estava inserido no mercado. Falando do mercado, eu entrei numa história, saí da outra, meu Deus do céu. Daí eu fui para Porto Alegre, revalidei meu diploma, voltei para Curitiba, peguei meu CRM, aprendi português, fiz a prova de proficiência de língua portuguesa, peguei o nível avançado, fiz tudo o que foi pedido. Fui lá no Hospital Hipo de novo. Essa vez eu falei em português. Conseguiu falar com a recepcionista. Exatamente. Boa tarde. Sou o Dr. Mohamed, eu vim aqui para ver o Dr. João Luiz. Preciso conversar com ele agora. Não foi a mesma menina? Não, esse foi 3 anos depois. 2016 esse foi. Tá. Daí 10 minutos depois eu estava na sala do Dr. João Luiz. Falei, Dr. João Luiz, você pediu aprender português, proficiência. Você queria revalidar meu diploma, revalidado. Você queria meu CRM. Agora quero trabalhar. Daí ele olhou assim, falou, Mohamed, eu realmente falei. Mas aqui, como clínico, você não pode trabalhar. Você tem que revalidar teu título do otorrino. Revalida teu título do otorrino, prometo que você vai trabalhar. Vai agora, corre atrás do título. Você está no caminho certo. Daí eu falei, tá bom. Aí saí de lá, mas até revalidar o título do otorrino demora muito, demora 1 ano. Eu preciso viver, preciso comer. Tenho família grande para sustentar. Quem estava sustentando a minha família até eu pegar meu CM era meu irmão e minha irmã. Que meu irmão era dentista, trabalhando numa clínica de um outro colega. E minha irmã estava trabalhando numa escola internacional de Curitiba, estava dando aula. Daí eu comecei a distribuir meus currículos. Mas meu currículo era desse tamanho. Desse tamanho era meu currículo. Mandei para todos os hospitais de Curitiba, todos. 1 semana depois eu recebi uma mensagem do Hospital Santa Cruz. Aí falaram que o chefe da emergência ele gostaria de ter uma entrevista contigo. Guarda essa ideia um pouquinho, porque tem aqui uma história muito grande atrás disso aqui. Para quem não conhece, para quem não é de Curitiba, o Hospital Santa Cruz é um dos maiores hospitais aqui de Curitiba, com uma das maiores hotelarias, de um grande grupo hoje, né? Sim. Agora eu preciso voltar um pouquinho no tempo. Por favor. Em 2014, quando eu estava procurando qualquer coisa para trabalhar, eu coloquei no Facebook, no Instagram, que eu dou aulas de línguas para ganhar qualquer coisa. Eu dava aula de árabe, inglês, francês, aulas do violão, de guitarra, R$20 a hora.
Eu estava dando aula. Estava preparando alunos para TOEFL, para Delphi de francês, ensino árabe para as crianças. Eu estava ganhando uns 40, 60, 80 reais por semana. Tava bom. Pra quem não tinha nada, metade é o dobro. Dava para comprar pão. Aí, duas coisas aconteceram comigo. Uma senhora, que Deus abençoe ela era uma viúva de um diplomata brasileiro, que era o embaixador do Brasil na Alemanha. Ela apaixonada por línguas. Ela escutou da minha história. Daí ela conseguiu meu número, me chamou para eu dar aula de árabe para ela. Eu fui lá na casa dela, preparei o material, tudo certinho. Ela tinha quase 70 anos. 70 anos para aprender árabe, meu amigo. É muito difícil. Daí fui na casa dela, ela estava cheia de coisas de Egito, de Dubai, tudo escrito em árabe. Daí ela falou, eu quero aprender a ler, tal. Falei, senhora, tal. Fiquei com ela 2 horas ensinando ela. Daí ela não gostou. Falou, Mohamed, isso é muito difícil para mim. Achei que vai ter letras latinas. Eu falei, não tem letras latinas, não tem. Ganhei 20 reais daquela aula, mas ela falou, eu vou te recomendar para um amigo meu, que até hoje ele é meu grande amigo. Se chama Gilberto. Esse Gilberto, ele é empresário, estudou na França e agora ele tem empresa do ônibus transportadora enorme. Ele gosta muito de francês. Eu acho que ele vai querer fazer aulas de francês para ele. Aí ele entrou em contato comigo, falou, quero dar aulas de francês, vai lá. Fui lá no escritório dele. Ele falou, quando você cobra por aula? Eu falei, 20 reais. 20 reais, se me dá 20 reais. Daí ele olhou assim, contei toda a minha história para ele. Falou, médico, você vai cobrar 20 reais por aula de francês? Eu vou te dar 150 reais por aula. Caramba. Eu não acreditei. Falei, 150? 150 reais. Eu quero que você me dê 2 aulas por semana. Você vira. Aí eu comecei a chorar. Falei, meu Deus, 300 reais por semana. Meu, fortuna. Uma fortuna. Para mim é outra coisa. Falei, meu Deus, eu venho todo dia se quiser. Não tem problema. E 20 reais também você precificou? Meu Deus do céu. De qualquer jeito. Aí comecei a dar aulas para ele. Vim toda terça, quinta no escritório dele, Nossa Senhora da Luz. Preparei para ele material muito bonito de francês. A gente estava falando francês durante a aula. Quando eu terminar, ele me entregava 150 reais. Estava muito feliz. Daí, quando terminava, voltava para casa, levava minha mãe no mercado. Agora fala, pode comprar o que você quiser. Tenho 300 reais no bolso. Pode comprar o que quiser. Que sensação boa. Daí, ao mesmo tempo, o amigo de dentista que meu irmão estava trabalhando com ele, que Deus abençoe ele eternamente, se chama Dr. Alcides Branco Filho. Sim. Conhece ele? Sim. Um cirurgião bariátrico. Plástico, né? Um dos maiores cirurgiões bariátricos, não só no Brasil, e no mundo. Ele escutou da minha história. Ele ficou emocionado sem me conhecer. Aí ele pediu o meu contato. Ele falou, eu quero conversar com esse otorrino que não está trabalhando, que está dando aula de língua. Que é isso? Aí mandou uma mensagem, falou, hello my friend. Quero te ver amanhã no Hospital Marcelino Champagnat às 6 horas da manhã. Eu falei, amanhã de manhã estarei lá. Se quiser às 3 da madrugada, eu tô lá. Qualquer coisa. Aí fui lá o segundo dia, conheci ele. Daí ele me falou, você tem alguma experiência na cirurgia bariátrica? Eu falei, só se for no nariz, mas bariátrica não tenho. Você quer ser meu instrumentador? Eu falei, eu quero, mas eu não tenho tipo do... Daí ele falou o seguinte, cara, eu gostei muito de você, da tua história. Eu tenho fé que você vai ser uma coisa muito grande. Eu quero pagar o teu curso de instrumentação. E você vai virar meu instrumentador. Eu vou te pagar 50 reais para cada cirurgia que você entra comigo. Você aceita? Bastante. Sempre operou muito. O dia que ele não opera 5 cirurgias por dia, 6. Então eu falei, mas por que tudo isso? Falou, não é por causa de você. É por causa de Deus. Eu falei, então, pode ser.
Aí o meu residente, ele vai fazer tudo. Pagou meu curso de instrumentação, virei instrumentador dele, operei com ele 3 vezes na semana, entrei com ele no Marcelino Champagnat, na Cruz Vermelha, Santa Casa e no Santa Cruz. Nos 4 cirurgias. Aí no Santa Cruz, a gente entrou lá. Quando eu entrei no Santa Cruz, falei, meu Deus, que hospital bonito. E naquela época nem falava português. Antes de Porto Alegre, em 2014, quando eu cheguei ainda. Eu falava só inglês com os residentes, com Alcides, só inglês. E durante a cirurgia, tudo que eles falavam, eu não entendia nada. Fizeram piada, fico quieto. Ficaram bravos, fico quieto. Só o nome dos instrumentais ali. Exatamente, entendeu? Daí me passa, pega lá, não, up, down. Daí eu faço, entendeu? Só isso que eu fazia. Aí quando terminava a cirurgia, daí ele me deixava, eu preparava o campo, eu limpava, eu colocava tudo, preparava a mesa para ele. Por isso eu estava acordando 3 horas de madrugada, pegando ônibus até chegar no Marcelino, pegando ônibus até chegar no Santa Cruz, no Santa Casa, na Cruz Vermelha. Às vezes andava de pé quando não tem ônibus, só para chegar na hora. Como que você pedia material para farmácia, pro CME ali? Como que é? Então, o Alcides, ele tinha uma equipe de 3 ou 4 instrumentadoras. Que te auxiliava. Ele não precisava de mim. Ele só me chamava para... Tem que perguntar para ele. Entendeu? Daí quando eu precisava, eu ia com a outra instrumentadora, ele pedia, me dava o material, eu voltava, preparava tudo. E a instrumentadora dele estava me ensinando como puxar, 100 mil e tal. Então, Coisa de Deus foi uma mesmo. experiência, coisa de Deus. Fiquei com ele, instrumentadora, até que Porto Alegre me chamou. Aí quando me chamou, eu chorei. Eu falei, doutor Alcides, eu preciso ir. Eu preciso ir para revalidar meu diploma. Daí ele falou, não, é teu caminho. Eu sabia que um dia isso vai acontecer. É teu caminho, pode ir. Mas eu tenho certeza que vou te ver de novo. Aí voltei para o Santa Cruz. O doutor Carlos Perangil era o chefe do pronto-socorro lá no Santa Cruz. Ele viu meu currículo, ele me chamou. A gente conversou. Aí depois da conversa falou, vamos pegar teu jaleco. Mas não era entrevista. Não é entrevista. Você vai começar a trabalhar hoje já. Falei, eu achei que era entrevista. Não. Médico igual você tem que começar a trabalhar já. Me levou, me deu crachá, me deu jaleco, me mostrou o pronto-socorro, me colocou na escala. Eu comecei a fazer plantão desde 2016 até hoje. Eu não saí do Santa Cruz. Até hoje é minha casa. A sensação que você teve quando ele te falou, tá aqui teu jaleco, tá aqui teu crachá. Meu Deus do céu. Faz 10 anos disso aí. 10 anos exatamente, 2016. Entrei no Santa Cruz, até hoje Santa Cruz virou minha casa. Daí, 1 ano depois, revalidei meu título de otorrino. Eu tinha que pegar o título de uma universidade federal no Brasil. E qual universidade federal eu escolhi? URGS, de novo. A cidade que abriu os braços para mim. A cidade que eu tenho uma conexão sentimental enorme com ela. Eu chego em Porto Alegre e eu choro. Porque é uma cidade que me acolheu, entendeu? E passa um filme na cabeça. Exatamente. Todo mundo que eu falo, eles falam que a cidade é antiga, violenta, não sei. Cara, eu chego lá, eu choro, tão cidade bonita, linda, eu amo ela. Então, só para você saber que cada coisa é um perspectivo, entendeu? Sim. Você pode ver esse copo muito feio, eu posso ver esse copo muito lindo, entendeu? Por isso até hoje, tem Porto Alegre, eu vou lá, meu coração bate rápido. É uma cidade que me acolheu, que me deu tudo que eu sou hoje, entendeu? Daí fui lá para Porto Alegre de novo, peguei meu título do otorrino, levei minha mãe junto. Minha mãe, apresentei para minha mãe todos os meus amigos, levei ela na academia de jiu-jitsu, levei ela a conhecer a tia Fabiana, levei ela a conhecer todos os meus amigos, mostrei para ela onde eu estava morando. Eu estava morando num quarto, uma casa social de uma unidade básica de saúde numa favela. Caramba. Eu estava morando lá, que o médico lá do
do CRM do Rio Grande do Sul, ele me deu esse quarto para eu dormir lá, que não tinha outro lugar para morar. Não tinha condições para ficar na casa dos estudantes. Aí eu conheci um pai de um jiu-jiteiro, que ele luta com o Muhammad, que esse é o médico. Daí ele foi comigo, daí ele falou, você não é condição para o médico morar aqui. Eu vou te dar lá uma cama numa casa social, você mora lá até que você terminar a tua revalidação. Fiquei morando lá 1 ano. Daí mostrei para minha mãe onde eu morava e tal. Levei minha revalidação, voltei para Curitiba, fui lá no IPO. Pedi de novo, João Luiz, doutor João. Pedi o português, CRM, revalidação, título, Daí ele olhou assim. Falei, como assim? Falei, você pediu ou eu fiz? Daí ele falou, eu prometi que você vai trabalhar, e você vai trabalhar agora. Pegou o telefone, falou com a Jersey, assistente, coloca o Dr. Muhammad agora na escala dos plantões, dá um consultório para ele, abre a agenda, já ele vai começar a atender hoje já. Começa para ele, já prepare jaleco, crachá, tudo para ele hoje. Assim, tá tudo bem? Eu falei, tá tudo bem. Apertou minha mão, saí do consultório dele. E desde então eu trabalho no IPO até hoje, 2017. Em 2 grandes hospitais. Sim. Que estrela. É um exemplo de resiliência, né? Sim. Que hoje eu fico imaginando você em Porto Alegre, dividindo o quarto com seus colegas de faculdade. Hoje você, professor, vendo muitos alunos chegando com muitas condições e às vezes não quer, né? Exatamente. Vai pra cirurgia. Quando você ia pra cirurgia, você ia babando, né? Sim. E hoje ver residentes, não quero nessa, não vou poder. Imagina o que não passa na tua cabeça. É verdade. Na tua especialidade, falando um pouco do teu mundo que você vive hoje, tem tanta coisa pra te falar, não sei nem como que você tá de tempo aí. Tranquilo. Prepara aí, Heitor. Hoje você, ainda teve um episódio de pandemia que você tava no front, né? Em mais uma guerra aí que você passou. Sim. Rapidamente, onde que você estava? Você estava no Santa Cruz? Estava no Santa Cruz, no IPO, na clínica síria. Em 2016, meu irmão estava trabalhando numa clínica odontológica. Aí ele decidiu abrir um consultório odontológico lá na Água Verde. Ele foi a semente que foi construído tudo depois. Ele abriu um consultório odontológico. Eu falei para ele, quando eu for revalidar, eu vou abrir contigo. Daí eu revalidei meu diploma. Eu era clínico ainda, daí a gente aumentou o espaço, a gente fez 2 salas e a gente abriu a clínica síria, que a clínica síria era desse tamanho, mas o nome era clínica síria. Depois que eu revalidei meu título e tal, a Bruna já foi, eu acho, lá na clínica síria. Hoje a clínica síria ela tem 5 salas, tem 3 salas de preparação, uma clínica grande. Isso é absurdo. Sim, lá na Água Verde, então faz quase 9 anos, que a gente, 10 anos que a gente está lá, na Água Verde. Então, eu estava na clínica síria, no Santa Cruz, no IPO e Nossa Senhora das Graças. Eu estava trabalhando nesses 4 hospitais. Começou a pandemia, eu estava fazendo até lá plantão do respiratória e plantão do clínico geral. Daí a Rededor pediu tanta demanda que eu sair do clínico geral, que ficar só focando no respiratório, eu fiquei lá. Daí, lá a gente começou a perder muitos colegas, muitos amigos, muito mundo começou a pegar Covid, fiquei internado não sei onde, ficou entubado não sei onde. Meu Deus, ele estava atendendo anteontem, ele está entubado lá não sei onde. Meu Deus, hoje de manhã eu vi ele, ele está em casa isolado. Então a pandemia quebrou tudo, Você pegou? Tudo. Na época? Naquela época eu não peguei. Me chamaram do hospital, até não sei se posso falar o nome do hospital. Pode. Hospital Onyx, me chamaram do Hospital Onyx. Grande abraço para o Dr. Gustavo. Ele era o chefe do internamento lá. Falou, Muhammad, 8 membros da equipe do Covid, 7 deles pegaram. Não tenho ninguém aqui. Estou precisando para sua ajuda para hoje. Daí fui lá, ajudei no Onyx também, não peguei.
Ajudei no Santa Cruz, não peguei. No Ipo, não peguei. No Santa Cruz, não peguei. Nossa Senhora das Graças, não peguei. Todo mundo pegou, menos eu. Até que comecei a ter dúvidas se realmente existe esse Covid, porque, tipo, uma vez lá no Santa Cruz, eu coloquei lá no livro, eu atendi uma paciente deficiente auditiva, surda-muda, para ela estava sem aparelho, com máscara, para ela ouvir, para ela entender, ela tem que fazer a leitura labial. Eu tinha a máscara, não sabia que ela tinha com Covid, ela estava com Covid. Ela tirou máscara, eu examinei ela sem máscara para ela entender o que estava falando. Mandei ela fazer o teste, era positivo. Eu falei, agora peguei. Agora não tem como, agora já era. Já era. Fiquei bem perto dela, Sim. sem máscara, e não peguei. Então, todo mundo pegou. Todos os meus amigos lá do Santa Cruz pegaram o Covid, menos eu. Graças a Deus. Eu falei, talvez árabe não pega, né? Mas relaxamento nunca teve, graças a Deus. Sempre 2 máscaras, N95, face shield, tal. Especialmente com minha mãe. Ai, meu Deus, me mato 10 vezes que minha mãe pegar o Covid uma vez, pelo amor de Deus, por causa de mim ainda. Você voltava pra casa, né? Não. Daí a gente ficou assim até dezembro de 2020, que o Covid tinha 2 picos, depois calmou em dezembro. E naquele ano, em abril, eu tinha que fazer o primeiro curso da cirurgia de ATM do Brasil, da articulação temporomandibular, ia ser em São Paulo, com o professor Reinaldo Freitas, o doutor Fernando alguma coisa. Esqueci o nome dele. Fernando Meyer? E talvez doutor Fernando alguma coisa. Tem nome dele no celular. O Meyer que faz o planejamento? ATM. Eu acho que Dr. Fernando Meyer. Isso. Pode ser? Pode ser. Eles fazem um curso junto. Sim. Aí em abril, por causa do estado de saúde do Dr. Reinaldo, que ele tem muito comorbidades, um senhor de idade, falou, não. Agora não vai ter. Vamos para julho. A gente adiou para julho. São Paulo tá explodindo. Julho vamos fazer em Balneário Camboriú. Falei, tá bom, o mais importante é fazer. Gosto muito dessa cirurgia. Aí em julho aumentou, veio o segundo pico, daí ele falou, não, dezembro em São Paulo, no ETC, no Instituto de Treinamento em Cadáver. Jardins? ETC de São Paulo. Na sede dos Jardins? Isso mesmo. Daí eu fui em dezembro de 2020, fui lá em São Paulo, curso incrível, maravilhoso, professores maravilhosos, tudo em cadáver, últimas técnicas, artroscopia, faz tudo lá, o ponto lá do ancoragem, uma coisa maravilhosa, coisa acontece uma vez a cada 10 anos. Daí no primeiro dia do curso, tava lá, tem os cadáveres, tá muito frio, voltei para o hotel, comecei a ter alguma coisa errada, tava com febre, dor de cabeça, falei, provavelmente mudança de temperatura, só deve ser isso, né? Eu, tanto esperto, inteligente, eu sempre andava com meu kit, né? Kit de viagem e kit do Covid, caso acontecer alguma coisa. Falei, quer saber, vamos mandar aquele kitzinho, azitromicina, vitamina D, zinco lá, o negócio. Sim. Ivermectina, tal, o negócio. Falei, agora, caso que for, vai ajudar. Caso que não vai fazer mal. Daí o segundo dia acordei melhor. Daí eu fui fazer o curso de novo, terceiro dia também. Terceiro dia, quando terminei o curso, meu corpo estava tudo doído, tudo. Eu falei, meu Deus do céu. Continuo o tratamento. Tomei sexta, segunda, domingo. Sexta, sábado, domingo. Aí voltei para Curitiba, domingo à noite. Segunda-feira eu acordei, tava tudo suado, mal, febre. Falei, então deve ser sinusite por causa do gelo lá, tal. Continua com o tratamento, Mohamed, vai dar certo. Daí, segunda de tarde, eu tinha ambulatório. Daí, não vou no ambulatório desse jeito. Eu passei no Santa Casa, no caminho, fez o drive-thru. O teste rápido. Isso. Daí eu falei, não, até chegar no hospital vai chegar. E chegou no mensagem negativo. Falei, tá tudo bem. Não é. Tá de boa. Cheguei lá, atendi todo mundo de máscara e tal.
Terça-feira, porque era meu dia de atender no hipo, acordei muito mal, tomei o remédio também, fui lá atender, voltei para casa, tava com falta de ar e tal, acordei meia-noite, tava tudo suado, eu coloquei o oxímetro, eu falei, vamos colocar o oxímetro. Aí deu 76. Coloquei no... Ah, não, você tem bateria. Coloquei no outro 76. Aqui 76. Será que eu coloco no pé lá? 76. Ah, falei, Não queria acreditar. Ah, não, tem alguma coisa errada. Peguei o carro, fui lá no Marcelino. Tomografaram pulmão, tava 75% do pulmão Cara, que perigo. opaco de Covid. Daí o meu amigo era Alan, que eu mandei um abraço pra ele. O Alan era do plantão, falou, Mohamed, eu vou te entubar. Falei, pelo amor de Deus, não quero. Que entubar o quê, cara? Calma, tô bem, tal. Tá, então vamos fazer exames. Enfim, me internaram na UTI. Era dezembro de 2020. Fiquei 15 dias lá. Se quiser saber o que aconteceu lá, tem que ler o livro. Assinei um documento que não quero ser entubado. Alguns colegas me visitaram lá. Meu irmão estava lá, indo lá todo dia. E graças a Deus depois melhorei. Mas até hoje eu tenho 5% do pulmão fibrosado por causa do Covid. E tem algum comprometimento nas suas atividades físicas? Sim. Não. Sou campeão de jiu-jitsu, cara. Não. Me respeita. Não, que isso, cara. Só que a saturação, no meu caso, nunca chega a 99, 98. O máximo que dá 95, 96. Mas o resto tá tudo bem, graças a Deus. Tá no livro isso também. Tá no livro, com certeza. Deixa eu falar um pouquinho da sua especialidade, até pra gente ir pra reta final. Você lida hoje com garganta, ouvido, até para o paciente leigo, que às vezes eu faço questão de trazer aqui algumas dúvidas que possivelmente seja de alguns pacientes que precisam e às vezes não sabem como resolver determinado problema, né? Tá. Esse foi um dos objetivos também desse podcast. Bom, a gente fala da especialidade, a gente tem pacientes às vezes que sofrem ou conhece gente que sofre com alguma determinada situação e às vezes não sabe como resolver. E às vezes por medo de procurar vocês médicos, que isso vocês devem lidar toda vez. E você fala e você cuida de pacientes com uma possível perda de uma surdez súbita. Sim. Como que aparece isso? O paciente dorme e acorda sem nenhum tipo de audição, ele perde completamente a audição. Como que ele tem algum sinal que o paciente pode desenvolver isso? Como que funciona isso? Tem a parte clínica e a parte prática, né? Parte clínica, a parte prática. Parte prática que o médico está acostumado a fazer no consultório. Então, chegou um paciente para mim, falou que não estou ouvindo no ouvido faz um dia. Aí sempre você tem que fazer teu exame clínico. Você tem que olhar nos dois ouvidos, sempre olhar o nariz, olhar a garganta, o exame otorrinolaringológico sempre sendo o exame completo. Porque às vezes no ouvido não tem nada, mas um problema no nariz que causa a perda auditiva. E tem muita prática de acômetro. O acômetro com diapasão é muito importante. Que infelizmente hoje em dia não é todo mundo que faz. Mas quando eu fui lá para fazer o atendimento com os pacientes de deficientes auditivos lá em Roraima, tem um campo lá em Roraima que a maioria são deficientes auditivos. Lá não tinha audiômetro, não tinha cabine, não tinha aparelho. Tinha diapasão. Tinha um diapasão, eu posso fazer vários diagnósticos. Se a perda é neurosensorial, se é condutiva, se é mista, se está com frequência grave, aguda. Então sempre está comigo na minha mochila, sempre. Então eu uso bastante diapasão. Então essa é a parte prática. Então se o paciente ele me fala, esse ouvido eu não estou ouvindo desde ontem. Otoscopia normal, não tem cera. Então tem alguma coisa errada. Eu faço a acometria com diapasão. Na hora, não precisa mandar fazer. Se na acometria apareceu que ele está com perda neurosensorial, está ouvindo mais no outro ouvido, aí eu suspeito uma perda auditiva de surdez súbita. A surdez súbita, eu sempre tenho que fazer uma audiometria na hora. Faço a audiometria, falo para ele, você vai fazer agora, e não existe nenhum otorrino em Curitiba que não consegue fazer a audiometria no mesmo dia. Não consegue, não tem. Não tem. É rápido, é simples. Muito rápido. Eletivo,
Pode levar uma semana para fazer, tudo bem. Queria ver, check-up. Eu falo, vai. Quando fazer, volta. Mas quando tem suspeita de surdez súbita, qualquer otorrino ele consegue fazer audiometria no mesmo dia. Todos nós conhecemos uma empresa que trabalha com audiometria, com aparelho auditivo. Eles conseguem fazer em 5 minutos. Aí vai voltar à audiometria. Se ele tem perda das 3 frequências consecutivas, daí é uma surdez súbita. E a surdez súbita tem que iniciar tratamento enquanto antes. Se você não inicia tratamento enquanto antes, o paciente pode perder a audição para sempre. Importantíssimo. Exatamente. Quanto mais demora procurar ajuda... Exatamente. A causa da surdez súbita, se fosse realmente surdez súbita, não existe uma causa aparente, mas provavelmente é uma causa viral, um vírus, que vem depois uma infecção respiratória, uma IVAS, sinusite, gripe, resfriado, que o vírus sobe pela tuba auditiva, ele vai lá até a cóclea, ele inflama a cóclea e perde aquelas frequências. Aquela frequência pega edema, não funciona mais. Se a gente entrar com uma dosagem muito alta de corticoide no mesmo tempo, aí ele pode salvar a audição do paciente. Se a gente não faz isso, aquelas frequências não vai escutar mais. Entendi. Então, qualquer perda, procure o otorrino. Perda auditiva, eu atendo bastante paciente hoje em dia, tipo, eu falo para eles, até coloco bastante vídeo no meu Instagram. Perda auditiva, procure seu otorrinolaringologista o mais rápido possível. Perfeito. Realmente, na maioria dos casos, uma coisa bem banal, bem benigna, bem tranquila, bem simples. Um tampão de cera, alguma coisa, entrou alguma coisa no ouvido, fez bastante, teve uma inflamação. Você trata na hora. Mas se fosse uma surdez súbita, e se se atrasar, você pode perder a sua audição. Importantíssimo. Perfeito. Outro procedimento e outra dor que o paciente, que é muito comum, e aí eu falando na linguagem de um paciente leigo, que são as dores de garganta. Conheço muita gente que tem dores de garganta com certa frequência. Inflamação na garganta, que não consegue engolir, e aquela dor, e vai para o antibiótico, e resolve dessa forma, e ela volta. Sim. E a gente sabe os antibióticos, quais são os problemas dos antibióticos com uso crônico. Sim, sim. E tem cirurgia para isso, para retirada das amígdalas. Sim. Que vocês fazem muito. Com certeza. Tira, resolve. Ela pode ter algum outro comprometimento sem as amígdalas? E para que as amígdalas estão lá? Se elas não estiverem, qual é o nosso dano? Qual que é o nosso prejuízo? Ou não há? Cara, essa pergunta precisa um episódio completo. Você complexo. Vai ter que me chamar de novo pra gente falar. A gente vai falar só sobre isso. Tá. Só sobre isso. Porque dor de garganta, infelizmente, hoje em dia, eu vejo coisas que tão triste. Dor de garganta não é dor de garganta. Dor de garganta é um sintoma. Um sintoma que vem de várias causas. A garganta, eu sempre falo que a garganta é o segundo andar. Segundo andar num prédio. Tem no terceiro andar, tem no primeiro andar embaixo. A causa da dor de garganta pode ser do segundo andar mesmo. Pode ser amidalite, pode ser faringite, pode ser estomatite, pode ser afta, pode ser inflamação, pode ser qualquer coisa. Mas na maioria dos casos, a dor no segundo andar, ele sempre vem ou do terceiro andar ou do primeiro andar. Então, infelizmente hoje em dia, paciente com dor de garganta, ele faz 2 coisas muito erradas, muito erradas. A primeira coisa, automedicação. Esse aqui quebra a minha cabeça. Que quebra a minha cabeça. Ele vai lá na farmácia, nimesulida, ibuprofeno, citoprofeno, anti-inflamatório. Esse acaba com a saúde do paciente. Se não for, complica o caso do paciente. Cara, eu tenho um paciente que eu vou mencionar de novo. Paciente por causa de dor de garganta, ele ficou entubado na UTI do Santa Cruz. 21 dias entubado por causa de dor de garganta, por causa de uma amidalite, por causa de uma automedicação com nimesulida. Eu falo o nome do remédio, não tenho medo.
Porque ele estava com dor de garganta, foi lá na farmácia e tomou nimesulida. Então não pode tomar anti-inflamatório no caso de dor de garganta. Tá, mas eu tomo o quê? Não tem médico. Toma analgésico, dipirona, paracetamol. Maravilhosos. Não são anti-inflamatórios, são analgésicos. E procure um médico até que ele te examinar. Perfeito. Segunda coisa, tá com dor de garganta, tomou dipirona, não passou, vai, procure otorrinolaringologista. Curitiba é a cidade que tem mais otorrino no Brasil. A cada bairro, cada canto tem otorrinolaringologista aqui. Vai lá, examina a tua garganta. Provavelmente ou tem vazamento do terceiro andar, vazamento significa gotejamento pós-nasal, ou uma rinite, sinusite crônica, resfriado, esse tudo ele pinga na garganta e infecciona. Mesmo que eu tenha amígdalas grandes, cheia de placa, cheia de pus, mas essa pus realmente pode ser por causa de uma sinusite que está pingando, eu não tenho nenhum sintoma no nariz. Tem muito paciente que ele tem sinusite esfinoidal, aquela lá do fundo do nariz, ele não tem sintoma, ele respira bem pelo nariz. Sim. Porém, o sintoma é infecção da garganta, dor no ouvido, entendeu? E tem no primeiro andar, que é o mais importante, é o refluxo. O refluxo, ele sempre sobe do esôfago, o ácido gástrico, ele sobe, ele queima a minha garganta. Tem muito paciente que ele fala, doutor, não tenho nada, mas de repente perdi minha voz, a minha voz está mais fraca, acordo de manhã com muita dor de garganta, mas durante o dia melhora. É refluxo. Tomei nimesulida. Nimesulida só vai piorar teu refluxo, que vai piorar a tua dor de garganta. Por isso que você não está melhorando. Então, dor de garganta é um assunto realmente precisa 1 hora conversar sobre isso. Perfeito. Já está marcado aqui. Então, você se vira com a tua agenda que a gente vai falar sobre um evento só para falar sobre isso. Pesquisar muito, fazer um exame complementar extremo, tem que fazer uma rinoscopia, oroscopia, laringoscopia, videonasofibroscopia, até tomografia da face para descobrir. Agora, não tem nada no nariz, não tem nada na laringe, só a garganta, só a amidalite. Aí a gente tem critérios universais no mundo inteiro, não só no Brasil. Se chama critérios do Paradise. Um médico americano que ele colocou critério no Tratado do Otorrino Universal quando a gente tira as amígdalas ou não. Não existe, agora você vai em qualquer otorrino, fala, doutor, tô com muita pus na amígdala, tira essas amígdalas para mim. Ele vai falar, não vou tirar. Tem critérios. Quantas vezes por ano você tem essa amidalite? Quantas vezes tomou antibiótico? Qual o tamanho da tua amígdala? Você tem apneia do sono ou não? Já teve abscesso periamidaliano ou não? Então, esses são todos critérios do Paradise. Se você cumprir qualquer um desses critérios, já está com uma indicação cirúrgica. Eu te programo para a semana que vem. Não é o paciente chegar, doutor, eu quero tirar minhas amígdalas. Vem em jejum que vai tirar, não é assim? Não é assim. Perfeito. Vamos falar só sobre isso, que eu acho que é um tema importante para a gente levar, porque tem muita gente que sofre disso e às vezes está sofrendo, se automedicando, e isso pode ser um problema que pode levar para uma UTI, como aconteceu com um paciente teu. Exatamente. Doutor, a hora voou aqui. E eu não esgotei os assuntos aqui. Tá 5 horas já. Eu preciso te agradecer. Imagina. Foi tem muito assunto aqui ainda. Você vai ter que voltar aqui. Muita coisa. Mas foi um presente para mim. Muito obrigado. Eu te agradeço pelo seu tempo, por dividir. Posso falar sobre o lançamento do livro? Por favor, eu ia te perguntar sobre isso, porque dia 8 vai lançar o teu livro. Sim. E esse episódio completo possivelmente vai sair na semana do teu lançamento. Exatamente. E onde que vai ser? Como que vai ser? Até para eu me programar, porque eu vou estar lá. Então, o lançamento do meu livro vai ser no dia 8 de agosto, se Deus quiser. Vai ser no Conselho Regional de Medicina, aqui na Vista Alegre. Perto do Hospital Nossa Senhora das Graças, 5 minutos de lá. Não vão para a Associação Médica do Paraná, porque muita gente me perguntou, é totalmente outra coisa, Conselho Regional de Medicina. Vai ser a partir das 14 horas. O convite é ao público, qualquer um pode ir. Por favor, leva teu amigo, tua amiga, teu namorado, tua namorada, tua família, pai, filho. Vai ser muito legal. Se você não gostar do livro, dá para alguém que com certeza vai ajudar alguém.
O livro agora no momento vai ser só no dia 8, mas depois dia 8, se Deus quiser, eu vou colocar nos principais plataformas de venda online, vai ter no... Posso falar? Pode, claro. Vai ter no Mercado Livre, OLX, no Shopee, logo também no Amazon, se Deus quiser. Mas até lá, até dia 8, vai ser só fisicamente lá no Conselho Regional de Medicina. Vai ter comida árabe, vai ter música ao vivo, vocês vão gostar muito. Vai ser uma festa. Depois, se tiver alguns links, a gente pode colocar na descrição, se você topar. Ótimo, com certeza. Me passe que daí a gente coloca com certeza aqui na descrição. Comida árabe ou brasileira, doutor? No lançamento? O que você prefere? Qual a culinária que você mais gosta? Que culinária que eu gosto? Mais a árabe ou mais a brasileira? Número 1, sem dúvida, churrasco. Meu Deus, me leva na churrascaria, eu vou todo dia. Prefiro mais que quibe, mais de tabule, mais de falafel, shawarma, esfirra, baba ganoush. Eu amo churrasco. Aí te pega, se for almoçar todo dia churrasco, tá tudo bem. Eu comeria todo dia churrasco, pelo amor de Deus. A comida árabe daqui é igual que não é igual, né, que tem lá. Então, infelizmente, a maioria da comida árabe aqui no Brasil, não em Curitiba, no Brasil, é comercial. Eles colocam o mesmo nome, kibe, tabule, fatouche, esfirra, falafel, hummus. Porém, infelizmente, tem muita gente que ele era engenheiro, advogado, professor, que ele chegou aqui e não conseguiu trabalhar na área dele, aí ele abriu um restaurante árabe. Sim. Entendeu? Então ele vai ligar pra mãe dele, pra tia, pra prima. Como que você faz aquele lá, tudo... Então é assim. Então é comercial, infelizmente. Fora disso, pra comida árabe vale a pena. Comida árabe cara, precisa muito trabalho. Então, para colocar quibe, bastante carne, bem numa camada muito fina do trigo, custa caro. Para você vender por 4 ou 5 reais, você vai perder dinheiro. Então, eles colocam uma camada desse tamanho de trigo, colocam um pouquinho de carne lá dentro. então infelizmente, comercial. Só que o brasileiro que nunca comeu uma comida árabe, dá para ele esse quibe... Meu Deus, que comida gostosa. Não tem nada a ver. Mas o árabe que viveu 40 anos comendo comida árabe vai, pelo amor de Deus, o que é isso? Entendeu? Essa é a diferença. É uma afronta. Mas ao mesmo tempo, eu como comida árabe todos os dias. Minha mãe que cozinha, graças a Deus. Deus abençoe ela. Ela faz comida árabe todos os dias. Eu como só comida da minha mãe. Mas quando minha mãe, por exemplo, no final de semana, ela não cozinha, não faz nada, a gente vai no 2 restaurantes. Ahlan wa Sahlan, fica lá na Paula Gomes. É um restaurante árabe maravilhoso da tia Hanadi. A comida dela é maravilhosa. A menina cozinha com coração e alma. Tem no Al-Rahman, lá no Mateus Leme, perto do Shopping Miller. Ali é comida árabe mesmo. Comida árabe mesmo. Esses dois, porque eu gosto muito? Porque os dois, eles trabalham comida desde criança. O menino do Ar-Rahman, ele veio aqui no Brasil em 2013, no mesmo ano que eu cheguei, mas ele nasceu na Síria, em Damasco, fazendo comida. Ele nem estudou, ele fez só comida. Ele nasceu nesse ambiente. Tá no sangue. Ele tem receitas no sangue, entendeu? A comida que ele faz... Imagina se minha mãe adora comer lá. Então a comida dele é muito boa. Minha mãe adora comer lá no Tia Hanadi, lá no Ahlan wa Sahlan, porque a comida é muito boa. Eu levei a minha mãe quase em todos os restaurantes árabes aqui em Curitiba. Não gostou de mim. A dela é sempre melhor. Com certeza. Então, Heitor, Habib's não dá, tá? Não dá. O Habib's vai ficar pra próxima. Doutor, até pra gente encerrar, você tem uma história linda e que imagino que tenha sido só uma pontinha do iceberg aqui e que todo o conteúdo vai estar no livro. Eu não vejo a hora de ler. Se Deus quiser. E você falou do teu pai, que não te viu, né, desse tamanho. Sim. Mas tua mãe tá aí com você todos os dias, ela tá na entrega de faixa quando
tanto a sua quanto do teu irmão. Sim, todas as ocasiões que aconteceram comigo aqui, eu sempre fiz questão que ela está comigo. E ela vai estar lá no dia do teu livro. Ela vai estar antes que eu. E ela tem noção do tamanho que você se tornou para a medicina e para os jovens que estão vindo por aí. Ela tem essa noção? Você tem essa noção? A minha mãe sempre tinha um sonho que criar um homem, né? Eu acho que eu vejo cada vez que acontece alguma coisa comigo, eu vejo esse orgulho nos olhos dela. Levei ela para levar meu título do otorrino lá no Hospital de Clínicas na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ela chorou muito. Mas aquele choro foi o mesmo choro do meu pai quando ele me levou na Faculdade de Medicina na Universidade de Damasco. Então, eu tento retribuir um pouquinho porque tudo que eu sou hoje é por causa dela. Tudo que eu faço hoje é por causa dela. Eu não aprendi nada de fora, da TV, das pessoas. Eu aprendi tudo dela. Os princípios, os pilares do homem sempre é a mãe ou o pai. Mas, infelizmente, meu pai, ele fez até um ponto, depois minha mãe continuou a jornada. Foi ela que me fez o que eu sou hoje. E teu pai está te vendo. Se Deus quiser. Doutor, muito obrigado. Obrigado pela conversa, obrigado pela aula. Que você possa continuar inspirando muitos jovens, que a tua história possa chegar para muitas pessoas que têm os seus sofrimentos, têm as suas dores, têm seus medos, e que, assim como essa aula que você deu de resiliência, de superação, possa estar presente para o máximo de pessoas possíveis, e o que depender da gente de levar um pouquinho dessa história, dessa conversa que a gente teve, a gente vai fazer. Muito obrigado. Se Deus quiser. Muito obrigado. Obrigado a você. Obrigado pela recepção, pelo ótimo lugar. Muito bom, muito bom. Gostei muito de estar com vocês hoje. Já vai arrumar um horário na sua agenda para a gente falar só da parte clínica. Com certeza. É importantíssimo. Com certeza. Vamos falar aí, medicina daí. E dia 8, a partir de que horas lá no CRM? A partir das 14. Fechado. Pode chegar mais tarde, mas cada vez que você chega mais tarde, vai perder mais quibe. Tá bom. Não, vamos chegar cedo lá. Vamos chegar junto com a sua mãe lá. Doutor, muito obrigado mais uma vez. Obrigado pelo seu tempo. Seja sempre bem-vindo. Muito obrigado. Agradeço muito. Muito obrigado para quem ficou até agora, assistiu até o final. Muito obrigado. Obrigado, Heitor, a equipe toda. Temos a presença ilustre da Bruna, da Ortoface aqui. E também agradeço a Ortoface pelo apoio, pela Neorto, Capim, Não Complica. São apoiadores aqui para que tudo isso aconteça, para que essa imagem chegue com qualidade, com esse som impecável aqui do Curitiba Podcast. E relembrando, estamos no canal no YouTube, estamos no Spotify e também na TV aberta para todo o Rio Grande do Sul. Falamos de Porto Alegre aqui, então estamos na TV aberta lá todas as quintas-feiras a partir de meio-dia na TV+. No canal a gente compete com a Ana Maria Braga, com o Jornal Hoje. Opa, e geralmente a gente está ganhando. Que bom, cara. Vamos chegar lá talvez pro teu episódio. Muito obrigado, fiquem bem, fiquem em paz e até o próximo episódio. Até mais.